Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nós nos debruçamos sobre a Palavra de Deus, porque cremos que toda a Escritura é inspirada, é útil para nos instruir e para nos educar na fé. Precisamos criar este vínculo de união com a Palavra. A Palavra é o próprio Cristo. Por isso mesmo é um encontro transformador quando escutamos a mensagem da Palavra de Deus. E temos todos os dias esta oportunidade de nos encontrar com o Senhor através da escuta e da busca por praticar a Sua Palavra. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos juntos mais uma vez refletir a mensagem da Palavra de Deus que nos ajuda a compreender melhor o seu projeto em nossa vida e nos ajuda a fazer esta adesão de fé àquilo que o Senhor nos propõe. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz. E sairão os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, só para nos ambientar um pouco e compreender a mensagem deste Evangelho, nós estamos nos últimos dias escutando trechos do Evangelho de São João, que nos mostra como que cresce a tensão entre Jesus e os chefes religiosos do seu tempo, que vai culminar justamente com a sua morte de cruz no Calvário. Hoje a gente já consegue perceber como que esta tensão existe entre Jesus e os chefes religiosos. E por que desta tensão? Por que os chefes religiosos começam a perseguir e querem levar Jesus à morte? Este Evangelho que nós ouvimos nos oferece algumas respostas, nos oferecem um caminho para compreender o porquê
porque os chefes religiosos condenaram Jesus à morte. E esse trecho nós o ouvimos justamente neste ambiente do tempo da Quaresma. A gente já está se aproximando de celebrar o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, e o Evangelho já nos ajuda a visualizar aquilo que iremos celebrar no mistério pascal de Cristo. Portanto, vamos refletir este Evangelho, porque ele nos ajuda a entrar com o coração aberto nas celebrações pascais de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho começa com essa expressão de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isto é, Jesus mostra o seu vínculo de intimidade com o Pai. Na verdade, o problema de fundo existente aqui é porque antes Jesus havia feito uma cura em dia de sábado, o que enfureceu os chefes religiosos daquele tempo. E a justificativa de Jesus é essa: meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. E o Evangelho vai dizer: os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo. Aqui, quando falam os judeus, obviamente nós entendemos que são os chefes religiosos, não todos os judeus de modo geral, mas os chefes religiosos que, com empenho, ao ouvir isso, queriam matar Jesus. E por quê? O Evangelho oferece essas razões do porquê se empenhavam em querer matar Jesus. O Evangelho diz assim: por violar o sábado e, além disso, dizer que Deus é o seu próprio Pai, fazendo-se, portanto, Deus. Portanto, Jesus é condenado à morte justamente por isso, por violar o sábado e por ser considerado um blasfemo, porque se coloca como Deus. Então, os chefes religiosos querem condená-lo à morte. E uma pergunta precisa nos provocar, que o próprio Jesus faz, né? O que é mais importante? A vida do ser humano ou a prescrição do sábado em si? Jesus oferece uma resposta: o homem, a vida humana, é mais importante do que a legislação como tal. Por isso, nós também precisamos ter este alargamento de coração para compreender que o bem sempre vem em primeiro lugar. O bem à pessoa sempre vem em primeiro lugar. E depois o Evangelho mostra este longo discurso de Jesus sobre a obra do Filho, mostrando esta união, esta intimidade entre o Filho e o Pai. Começa dizendo o seguinte: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Portanto, Jesus tem esta consciência de tudo que ele realiza, assim o faz, porque viu o Pai realizando as mesmas obras. Portanto, Jesus é a encarnação da obra do Pai Eterno neste mundo. E continua: tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. As obras de Jesus são semelhantes às obras do Pai Eterno. Portanto, esta intimidade muito grande entre Jesus e o Pai, diante desta atitude dos judeus de querer matá-lo por trabalhar em dia de sábado e por considerar-se filho do Pai, filho de Deus. Portanto, há esta intimidade entre Jesus e o Pai Eterno. Um pouco mais à frente, o Evangelho vai falar do julgamento. Diz o Evangelho: porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. E é interessante a gente se perguntar por este julgamento. Como Jesus julga? Porque o próprio Evangelho vai mostrar que, na verdade, este julgamento é pela adesão de fé ou não a Cristo Jesus. Quem crê já está salvo. Quem não crê está condenado. Esta é a lógica do Evangelho de São João. Há uma condenação, sim, mas essa condenação depende das nossas escolhas durante esta vida. Tanto que o finalzinho do Evangelho vai trabalhar justamente isso. Os que tiverem feito bem vão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento ou uma ressurreição de condenação.
Por isso, meu irmão e minha irmã, quando a gente fala do juízo final, a gente precisa se perguntar quais têm sido as nossas escolhas hoje. Temos escolhido o bem ou temos escolhido o mal? O julgamento depende justamente das escolhas que hoje nós fazemos. Repito o que diz o Evangelho: os que tiverem feito bem vão para a vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para uma condenação eterna. Este é o julgamento. Portanto, façamos esta visita honesta ao nosso coração e verifiquemos as nossas atitudes. Temos feito a escolha pelo bem ou pelo mal? É isso que vai nos julgar no final da vida. E o Evangelho conclui dizendo assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, entre Jesus e o Pai há uma profunda intimidade, e a vontade de Jesus é a vontade do Pai Eterno. O Evangelho de hoje nos fala da intimidade de Jesus e o Pai, a ponto de Jesus dizer que tudo aquilo que Ele faz, assim o faz porque viu do Pai Eterno. Nós queremos, no dia de hoje, com o coração agradecido, pedir justamente esta intimidade com o Pai Eterno, de modo que tudo o que nós realizarmos não seja simplesmente fruto da nossa vontade, mas que seja a vontade do Pai Eterno sobre a vida de cada um de nós. Por isso vamos rezar cheios de confiança ao Pai Eterno, agradecendo pela oportunidade deste trecho do Evangelho que nós ouvimos. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade. Te pedimos a graça do Teu Espírito para que tenhamos uma intimidade tão grande contigo, de modo que a nossa vontade se torne a Tua vontade. Não a nossa vontade, Pai Eterno, mas a Tua vontade prevaleça em nós. Queremos criar contigo uma intimidade, assim como Jesus se considerava íntimo de Ti. Quando as pessoas olharem para nós, Pai Eterno, elas consigam ver o Teu próprio rosto. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem de encorajamento e de renovação da nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.